Agora a gente fala de balanço de branco, que é o white balance. Como é que a gente faz para alterar as cores da nossa foto? Tem 3 maneiras. A primeira é mudar a luz da cena, aumentar, colocar spots. Outra é usar o balanço de branco e outra é depois na pós-produção no Photoshop ou no Lightroom. Nessa videoaula a gente vai tratar dessa segunda opção, que é o white balance. Mas para entender como é que funciona o white balance, é preciso entender as cores. O fotógrafo, a gente tem que saber de RGB, que são as cores que formam a luz. Já os impressores, eles têm que saber de CMYK, que são as cores que formam a tinta. Então, nós vamos entender de RGB. Vamos lá. Se você misturar numa parede branca as luzes vermelha, verde e azul, você vai ter uma cor branca. Tá vendo aí no meio da imagem? Misturando o vermelho, o verde e o azul, no meio tem branco. Se a gente misturar a luz vermelha com a luz azul, aí na interseção dos dois a gente vai ter magenta. Se a gente misturar azul e verde, a gente tem o ciano. E se misturar o vermelho e o verde, a gente tem o amarelo. E a gente tem que saber quais são as luzes opostas. Por exemplo, o azul é oposto do amarelo. Tá vendo que a luz azul está completamente oposta ao amarelo? O vermelho é completamente oposto ao ciano e o verde é o oposto ao magenta. Isso significa, gente, que numa parede branca, onde se mistura uma luz amarela com uma luz azul, que é oposta, vai dar branco também. Isso porque o amarelo é a união entre o vermelho e o verde, e a união entre o vermelho, o verde e o azul dá branco. Mas para que serve a gente saber quais são as cores opostas? Para que em cenas muito amarelas, por exemplo, a gente saiba que é preciso colocar um balanço de branco mais azul para corrigir o desvio de cor daquela cena e para que ela fique balanceada. Então, à esquerda a gente tem uma foto muito amarela, a gente colocou na câmera um balanço de branco mais azulado e aí a gente tem uma foto mais correspondente com a realidade. O nosso cérebro, ele corrige pequenos desvios de cor, mas a câmera precisa ser balanceada para oferecer as cores corretas. Então, o balanço de branco é o controle do ponto de branco ou o equilíbrio das cores da luz. Então, quando a gente chega no ambiente para fotografar, a gente precisa saber qual que é o tipo de luz que tem naquele ambiente. Tem uma tabelinha dos balanços de branco da câmera, por exemplo, automático, luz do dia, sombra, nublado, tungstênio, que é aquela lâmpada comum, incandescente, fluorescente, flash e os balanços de branco personalizado e temperaturas de cor. A luz do sol, gente, é uma luz branca perto do meio-dia. Então, quando a gente fotografar externamente por volta do meio-dia, a gente usa a pré-definição luz do dia no white balance para que a gente não altere as cores da nossa foto. Quando a gente estiver na sombra, quem está iluminando a gente ou o objeto é o céu. E o céu é azul. Por isso, a gente vai ter um desvio que puxa para o azul. Nesse caso, a gente usa o balanço de branco sombra. Por quê? Porque ele vai adicionar um pouquinho de luz amarela na cena para anular o azulado do céu. O ambiente nublado também é um pouco azulado, então o balanço de branco nublado também acrescenta amarelo à cena. Quando o ambiente é iluminado por luz de tungstênio, que é a luz incandescente, aquela luz de poste, por exemplo, fotografia normalmente fica muito amarelada. Por isso, a gente usa o balanço de branco tungstênio, que vai acrescentar luz azul para corrigir esse desvio de cor. Quando o ambiente estiver iluminado por uma luz fluorescente antiga, daquelas que tinha mercúrio dentro, para o nosso cérebro a cena fica branca, porque o nosso cérebro ele corrige bem essa luz. Mas a câmera, gente, enxerga essa luz bem verde. Então, a gente tem que colocar balanço de branco fluorescente para que esse balanço de branco acrescente magenta na cena para corrigir o desvio de cor. Em situações que a gente tem flash, a gente vai ter uma luz um pouco azul. Por isso, a gente coloca no balanço de branco flash e a câmera joga um pouco de luz amarela na cena, que balanceia, né? Agora, quando a gente coloca um balanço de branco automático,
a câmera tenta descobrir sozinha a cor da cena e para anular aquela cor da cena, ela coloca a cor oposta. A gente vai colocar esse balanço de branco automático sempre quando a gente não souber a cor da cena e também quando a gente estiver sobre uma luz fluorescente que a gente não sabe se é das antigas de mercúrio ou não. Isso porque, gente, hoje tem luz fluorescente de tudo que é cor. Então a gente não vai saber exatamente qual cor que ela está colocando no ambiente, porque o nosso cérebro corrige, e aí a gente vai ter que usar o automático mesmo. Mas a gente tem que sempre lembrar que a função automática nunca é perfeita, né? Se der errado, é melhor a gente fotografar com RAW, porque depois a gente consegue corrigir esse balanço de branco no Photoshop, no Lightroom.